sabe? Eu tava parando para pensar num conselho para trazer para aquela pessoa que está indecisa, que está pensando, começo ou não começo? Vale a pena, não vale? Sabe aquele friozinho na barriga de repente mudar, né, o que está fazendo? É, sabe aquela sensação de, poxa, do jeito que eu tô, já tô acostumado, né? Mas também ao mesmo tempo vem aquela sensação de, nossa, parece que eu tenho a capacidade de ir mais além e tô estagnado. Aí você fica naquele impasse, vou, não vou, vou, não vou. Eu já passei por isso. Voltando lá atrás, bem no começo, né? Eu passei por essa fase bem jovem. Eu tinha ali 16 anos e tinha a oportunidade de trabalhar num emprego fixo, numa gráfica, onde minha função seria ficar dentro de uma sala, né? Eu sei explicar com precisão porque eu passei por uma experiência, né? Um período de experiência ali naquele serviço de um mês e pouco. E minha função era ficar dentro de uma sala, numa gráfica, olhando uma impressora que dava 3 metros de largura, né? Ocupava uma parede toda e ela ficava lá. Ia, voltava, ia, voltava, ia, voltava, o tempo todo, imprimindo aquelas faixas de outdoor, né? Aqueles banners. E a minha função era olhar se aquela impressora, em algum momento, desse algum erro. Aí imediatamente eu já tinha que apertar um botão vermelho que ficava do meu lado. Só que esse erro dessa impressora acontecia 2 ou 3 vezes por semana. Ou seja, tinha dias que eu ficava o dia inteiro sentado olhando para aquela impressora e ela não dava problema nenhum. Aquilo para mim foi o fim do mundo. Eu não servia para aquilo. Tem gente que se dá muito bem com esse tipo de serviço. Para mim era o fim do mundo. Para mim parecia que eu ia morrer, eu estava definhando. E um dia eu falei, não, vou ser proativo, vou ganhar uma promoção aqui, quer saber, essa sala tá meio suja, já vou dar uma faxinada nela. E peguei a vassoura, comecei a varrer, juntar as coisas, trocar umas coisas de um lugar. Mas apareceu o encarregado, olhou eu varrendo o chão, começou a me xingar, mas brigar comigo de, sabe, falar de tudo que é nome, xingar mesmo, bravo. Você tá maluco? Você vai, a poeira que você tá levantando vai colar na tinta da impressora e vai estragar o serviço. Naquele momento, eu me toquei, né? Primeiramente, que eu estava fazendo algo errado, a forma que ele falou ali, misturado também com a forma que eu estava descontente com aquele trabalho. Eu já falei isso, você vai me desculpar, mas eu te agradeço muito a oportunidade que você me deu aqui, mas esse serviço não é para mim. E eu desisti daquele serviço. No dia seguinte não, que ali era uma quinta-feira, então terminou a sexta, passou o sábado, domingo, na segunda-feira, um colega meu me chamou para trabalhar na área de gesso. Né? Nessa época não tinha drywall aqui na cidade, era plaquinha e moldura. E eu fui fazer um teste lá com ele. Só que naquela época, nesse lugar que a gente ia trabalhar, pagava R$ 25 por dia e dava uma Marmitex. E na gráfica eu ganhava, somando o salário e dividindo, dava uns R$ 50 por dia, mais ou menos. Então assim, eu tinha a possibilidade de ir para um serviço de R$ 25 por dia, mais um Marmitex. E o dono da gráfica ligou para mim e pediu, já, desculpa o jeito que o rapaz te tratou, tal, volta pra cá, vamos procurar uma outra função, tal, quero que você se encaixe aqui. E eu tive a oportunidade de voltar também para receber o dobro do que trabalhar com gesso. Primeiro de tudo, o mais atrativo para mim foi a Marmitex. O Marmitex quentinha todo dia foi o que me conquistou ali de primeiro momento. Só que teve uma outra coisa que eu fui pensar também, no seguinte, todo mundo falava para mim já, que eu conversei, né, com alguns amigos, com alguns parentes, e todas as opiniões eram, vai pra gráfica, você vai ganhar mais, servicinho mais tranquilo, mais de boa. Só que eu fiz uma pergunta pro rapaz que me chamou. Eu perguntei para ele, quanto que
que dá para ganhar como gesseiro. Aí ele falou, olha, eu tô aprendendo a colocar moldura, meu salário é 1.200, acho que na época. E era um salário alto para uma pessoa de menor de idade, né? A gente era menor de idade na época. E assim que eu aprender a fazer sanca, fazer forro, meu salário já vai para 2.000. Na época, lá pro ano de 2012 mais ou menos, talvez um pouco antes, esse salário era absurdo, muitos pais de família não ganhavam isso. Aí meu olho já encantou. Aí eu olhei pra gráfica e falei, poxa, o cara que tem o cargo mais alto lá, que é um web designer, que faz as artes, né, o mais valorizado, ele ganhava ali uns 1.800. E é real, naquela gráfica, né, naquela situação era isso. Hoje em dia, provavelmente deve ser mais valorizado. Mas eu fiquei naquele negócio, poxa, se eu aprender essa profissão, eu tenho potencial de ganhar igual o cara que ganha 2.000. Na gráfica eu teria que estudar muito para aprender a virar um web designer, que não tem vocação nenhuma para isso, para ganhar 1.800. Então ali para mim o que pesou na hora não foi os 25 que eu ganharia por dia ou os 50 que eu ganharia por dia, mas foi o longo prazo, qual que poderia me trazer um retorno maior. Gente, em 3 meses eu me dediquei, eu aprendi a colocar moldura, eu aprendi a fazer os forros e sancas. Obviamente eu não tinha a velocidade de um montador experiente, mas se me colocasse numa casa para fazer um serviço sozinho, eu fazia. E meu salário aumentou e não ficou naquilo. E de lá para cá veio só aumentando, porque além de trabalhar com isso, eu comecei a empreender com drywall. Aí eu entrei para um outro jogo, que é o empreendimento. Aí sabe o que é não ter um limite? Você pode faturar realmente muito nessa profissão. Só que onde que eu quero chegar com tudo isso? Você precisa tomar um ponto de decisão. Se você ficar naquela, vou, não vou, você acaba deixando uma oportunidade muito boa passar. Você precisa ter também um campo de visão que ultrapasse o que os olhos comuns veem. Por exemplo, no meu caso, naquela situação, eu não tinha esse conhecimento que eu tenho hoje, obviamente, mas eu lembro muito bem, nitidamente, que o que todo mundo estava me aconselhando a fazer era escolher o mais tranquilo e o que dava mais ali naquele momento. É um serviço tranquilo, você vai ficar só sentado, não sei o que tem e tal. E no outro eu tinha um desafio sim de aprender, de me destacar. Só que eu vi que era acessível, eu me identifiquei com aquela profissão. Não tô falando que você tem que se identificar na área do gesso, na área do drywall. Mas eu tô te dando um conselho para você olhar as oportunidades que você tem hoje. O que tá batendo aí na tua porta que você pode falar um sim, que você pode falar, não, quer saber, eu vou realmente para cima, eu vou fazer acontecer, vou aprender, vou ter que dar uns passos para trás, economizar algumas coisinhas, fazer uns cortes, conversar com a família, reunir, ó, a gente vai enxugar as coisas aqui agora, mas é porque eu quero chegar naquele destino. E quando a gente chegar lá, o padrão vai mudar. Sabe, essa atitude que um pai, um homem de família aí tem que tomar de vez em quando, levar a família para um norte, dar um norte, sabe? O norte é o que? O destino, o alvo, o objetivo. Ó, um exemplo, a gente vai fazer uns cortes agora, eu vou dar um passo para trás, vou entrar numa oportunidade que eu vou ganhar metade do que eu ganho hoje. Então a gente vai precisar enxugar, morar numa casa mais barata, cortar algumas assinaturas, vender um carro, fazer alguma coisa, diminuir a despesa de repente. Só que, meu amigo, ou minha amiga, ou minha família, a gente vai passar por esse momento e eu acredito que pelo menos por tanto tempo, talvez menos, talvez um pouco mais, mas quando a gente chegar nesse objetivo, que é eu aprender essa profissão, que é eu conseguir empreender com este segmento,
ou algo do tipo, internet, sabe? Aí o nosso padrão vai mudar. Eu quero te convencer, como que eu posso falar? Eu quero te inspirar a fazer acontecer, porque vale a pena. Vale a pena. Isso daí que tá martelando na sua cabeça, nossa, se eu fizesse isso podia dar certo. Ah, se eu abrisse essa bicicletaria. Ah, se eu começasse a vender o cachorro quente ali na esquina. Ah, se eu começasse a gravar vídeo no Instagram, no YouTube, para começar a alavancar uma carreira no mundo digital. Meu amigo, se você tem vocação, se você tem o desejo, se você está inspirado, não deixa o medo de segurar, não. Vai que vai, porque a sua vida pode mudar assim, ó. Você nem percebe. Mas se você ficar parado também, você nem percebe o tempo indo e você ficar estagnado no mesmo lugar. Então fica aí o conselho de hoje, um vídeo um pouco diferente hoje, uma pegada diferente, mas é o que eu senti que eu precisava falar. Tamo junto e até o próximo vídeo.